E aí pessoal, beleza? Deus abençoe a todos. Nós estamos começando mais uma série agora aqui no canal do YouTube e é uma série fantástica que vai me dar muito prazer de poder falar isso com vocês, que é sobre a Bíblia Sagrada. Mas ela tem uma coisa, né? São livros que eu creio que são escritos porque foram inspirados por Deus, ou seja, eles são escritos por homens inspirados por Deus, né? E toda a Bíblia, toda ela aponta para Jesus. Eu quero deixar até aqui já um convite que a gente vai começar a gravar. A partir de hoje eu vou gravar vários vídeos falando de cada livro da Bíblia. Nós vamos pegar a Bíblia toda resumida, livro a livro. Então eu vou pegar, cada terça-feira a gente vai postar um vídeo aqui falando de um livro, resumindo um livro da Bíblia. E depois disso eu vou começar uma nova série falando todos os textos do Antigo Testamento que apontam para Jesus. Então, você aguarde aí, que realmente é algo que eu acho que vai edificar muito, principalmente você que tem interesse em caminhar com Deus, você que tem interesse em realmente fazer a vontade de Deus. Eu acho que vai ter assim, algo que vai edificar muito as nossas vidas. Mas hoje o que eu quero falar com vocês é de uma maneira geral, deste livro fantástico. Imagina só você assistindo uma partida de futebol americano, ou uma partida de tênis, ou aqueles jogos de inverno, né? E que às vezes você não sabe a regra, não sabe qual que é o objetivo de cada jogo. Então é difícil você ter um que o pessoal fica esfregando assim, um esfregão no chão assim, esfregando assim um esfregão no chão assim. Se você ficar olhando esses jogos, futebol americano, tênis, às vezes você pode achar que não é interessante, às vezes você pode, pô, mas o que é isso? Por quê? Porque às vezes a gente não conhece as regras. É difícil você gostar de alguma coisa que você não saiba o objetivo e que você não saiba as regras. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente fala assim, olha, a Bíblia é um livro difícil demais. Mas acha difícil demais porque não conhece o objetivo e não conhece as regras. A partir do momento em que você entender qual é o objetivo e quais são as regras que ela está escrita, que ela está dividida, você passa a ter um entendimento melhor sobre a Bíblia. Então o que é? Porque antigamente como é que era? Antigamente a pessoa era inspirada, no caso dos escritores da Bíblia, Moisés, Samuel, Neemias, enfim, os profetas, depois Lucas, Paulo, né, João, Pedro, todos eles escreveram, todos eles inspirados por Deus, todos eles inspirados por Deus. Às vezes a gente olha e fala, mas por que está dividida dessa forma? Então eu quero explicar. Antigamente eles escreviam em rolo, em pergaminho, né, nos rolos que era feito de couro, o pessoal escrevendo, nas crônicas dos reis, tudo o pessoal escrevendo nesses rolos e ia guardando. Olha, escreve isso que é importante, os reis faziam muito isso também, escrevia o diário deles. Tinha sempre alguém contratado que escrevia tudo o que acontecia, enrolava e guardava. De vez em quando o rei ia lá, puxava um rolo, lê isso aqui para mim, a pessoa lia. E a Bíblia também era assim, né? Se você pegar, tem até passagens de Jesus, quando ele está no templo, quando ele está numa sinagoga, que ele fala, olha, foram lá e abriram um rolo e caiu no rolo de Isaías. Eles faziam muito isso, então era escrito em rolos e eles iam guardando o rolo. E quando alguém queria, as leis de Moisés estavam guardados em rolo. Aí até que um dia alguém teve uma ideia, fizeram uma reunião lá, chamada Septuaginta, e eles decidiram, então eram 70 pessoas estudiosas, 70 homens ligados na palavra, ligados em textos, em escritas, e eles resolveram fazer uma divisão. Para que isso? Para poder realmente facilitar. A Bíblia originalmente foi escrita na língua hebraica, eles traduziram para o grego. Por que para o grego? Porque quando Jesus nasceu, a Grécia já tinha dominado toda aquela região e estava sob o comando agora, toda a parte do Oriente, sob o comando de Roma. Porém, quando primeiro foi Nabucodonosor, né, que foram os caldeus, depois os medo, persas e depois a Grécia. A Grécia dominou tudo através de Alexandre, né, o grande, muita gente já ouviu falar. Mas aí aconteceu, eles passaram, a língua grega passou a ser então falada por todos ali no Oriente. Então, eles traduziram para o grego justamente por causa disso. Até que veio depois os romanos e tal. Aí o que aconteceu? Eles dividiram a Bíblia, eles pegaram esses rolos e dividiram em livros.
Então, como é que foi a divisão? Eles pegaram primeiro os livros históricos. Então, tudo que conta a história do povo de Israel, eles colocaram nos primeiros livros da Bíblia. Os hebreus consideram só os 5 primeiros, que são o Pentateuco, né, que são 5 livros escritos por Moisés. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, escritos por Moisés, são os livros históricos que contam a história de Israel. Depois tem mais alguns, história de Neemias, que na verdade é depois que Israel é dominado pela Babilônia, e aí alguns são levados para a Babilônia, então alguns escrevem de lá da Babilônia. Mas tem toda a história. Então os livros históricos é desde a criação do mundo até quando Israel é preso e levado cativo para a Babilônia. Pois tem os livros proféticos, os livros poéticos, o livro de Jó, Salmos, Provérbios, que são livros que caracterizam poesia, que a leitura é como se fosse uma poesia. E depois eu vou dar uma dica para você ver que se você ler dessa forma, você vai entender realmente melhor. Então, por exemplo, os livros históricos você lê como se estivesse lendo realmente uma história. Os livros poéticos, como se você estivesse lendo poesia, salmos e provérbios, então, são realmente verdadeiras poesias escritas. Aí depois vem os livros proféticos, né, que são os livros escritos por profetas que profetizaram sobre Israel e profetizaram principalmente sobre a vinda do Messias. Aí nós entramos no Novo Testamento. Então a Bíblia tem 2 divisões que são Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é tudo que aconteceu antes do nascimento de Jesus. E o Novo Testamento, pós-nascimento de Jesus. Então toda a história de Israel, contada no Antigo Testamento, e aí depois vem Jesus. E aí então começa o Evangelho, começa a partir da vida de Jesus, que é a nova promessa. Porque Antigo Testamento e Novo Testamento é a antiga promessa, a promessa que Deus tem com o povo de Israel, que é o povo escolhido. Os hebreus eram as pessoas escolhidas, o povo escolhido era os hebreus. E depois vem a nova aliança, o Novo Testamento, né? Um novo acordo, uma nova promessa que Deus fez através de Cristo Jesus. Então já dividiram também para ter essa divisão clara. E aí começa pelos evangelhos, né? Então teve os 4 evangelhos, que é o evangelho, na verdade, né? É o evangelho de Cristo contado por 4 pessoas diferentes. O evangelho é um só, contado por 4 pessoas diferentes. Que no caso foi Mateus, que Mateus era Levi, que é um dos 12 que caminhou com Jesus. Depois vem o evangelho de Marcos. Depois vem o evangelho de Lucas, que era um médico, que era amigo de Paulo. Depois vem o evangelho de João, evangelho de Cristo segundo João. Mateus e João estavam entre os 12 que caminharam com Jesus. E Marcos e Lucas não. Mas eles contaram pelo que eles ouviram falar. Tudo. E aí é interessante porque se você pegar o Evangelho, tem textos que são muito parecidos e tem textos que são contados, tem um conteúdo, mas contado de forma diferente. É porque são visões diferentes, né? Mateus escrevendo na visão dele, João escrevendo na visão dele, Lucas escrevendo por aquilo que ele ouviu contar, né? E Marcos também escrevendo por aquilo que ele ouviu. Depois vem o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, que conta a história de Paulo, que conta a história da conversão de Paulo, e é o começo da igreja. Então, se você quer saber como é que começou a igreja, é através do livro de Atos. E depois vem as cartas de Paulo. Paulo, que era um fariseu, um homem que era perseguidor da igreja, passa a ser um maior defensor da igreja e um homem que sofreu muito pela igreja de Cristo. E a partir dali, da criação da igreja, Paulo começa a mandar carta para os judeus ou por pessoas, para os cristãos, enfim, para todas as pessoas que estavam dispersas. Então manda carta para os romanos, manda carta para os coríntios, manda carta para os filipenses, ele vai mandando carta para cidades. Esses nomes são realmente nomes de cidades ou de lugares onde ele estava, né? Carta aos romanos é os judeus que moravam em Roma. Carta aos coríntios era uma carta dos cristãos que estavam na cidade de Corinto. Né? Carta aos filipenses também, era carta para os cristãos que estavam na cidade de Filipe, e assim vai. Tem uma coisa interessante que aí eu gostaria de dar essa dica para vocês, que é o seguinte: se você pegar a Bíblia e ler, entendendo realmente
as coisas como elas são, fica mais fácil. Por exemplo, a gente sabe, então, que são cartas de Paulo. Então, quando você for ler, você tem que ler como se fosse uma carta, né? A carta que Paulo mandou aos Efésios, olha só, ele começa um cabeçalho, antigamente é muita carta, hoje, por causa de WhatsApp, já não tem mais, né? Mas olha, antigamente o pessoal, quando queria conversar com alguém que estava longe, mandava carta. Então, Paulo escreve para eles, olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, quem está escrevendo isso é Paulo, para quem? Para os cristãos que estão em Éfeso. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, ele faz uma saudação, né? Fala, olha, a vocês a paz de Deus, tal. E aí começa a escrever: bendito Deus e Pai nosso, Senhor, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Se você começar a ler como uma carta, imagina que Paulo está escrevendo essa carta para você. Então você começa a ler e entender o que Paulo está escrevendo aqui. Eu tenho certeza que se você ler dessa forma, puxa, isso aqui é uma carta que Paulo está escrevendo para mim. Então, o que Paulo quer te contar? Você vai lendo como se Paulo estivesse te contando alguma coisa aqui. Você vai ver que você vai entender muito bem. Todas as cartas, se você pegar, serão assim, né? Então, tem algumas coisas, tem algumas dicas que são interessantes. Então, por exemplo, se você quer saber realmente a história de Israel, lê os 5 primeiros livros, principalmente o primeiro e o segundo. Tem a história do Êxodo. O Êxodo é a história, o próprio nome fala Êxodo, né? É a história do povo que sai do Egito e vai para a Terra Prometida. Ah, não, eu quero saber sobre Davi. Bom, Davi, quem escreveu sobre Davi foi Samuel. Então você vai no primeiro livro de Samuel, primeiro e segundo Samuel, é o que conta a história de Davi. Ah, não, mas tem o rei Josias, tem o rei Salomão, tem... Então é o rei, então está no livro dos reis. Aí tem primeiro e segundo reis e tem o primeiro e segundo crônicas. Às vezes você pode ouvir isso, mas por que é primeiro? Por que fala 1 Pedro, 1 Coríntios? Então, tem uma explicação. Quando você fala do livro, é no masculino. Então, é o primeiro livro de Reis, é o primeiro livro de Crônicas. Agora, como no Novo Testamento são cartas, então você fala a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, para resumir, a gente fala 1 Coríntios, 1 Efésios, desculpa, Efésios só tem uma, mas 1 Timóteo, é a primeira carta de Paulo que ele mandou para Timóteo. Então, essa divisão foi feita justamente para facilitar o entendimento da Bíblia Sagrada. E ela termina com o livro de Apocalipse, né, que é a visão que João teve quando ele estava preso na ilha de Patmos, né? Eu acho que se você se aprofundar nessa questão de entender como é que ela foi dividida, né, para você entender a regra, e depois o objetivo de cada livro, você vai entender muito melhor a Bíblia. Então, a partir de hoje, né, hoje eu contei esse resumo aqui, ficou um pouquinho mais demorado, mas a partir de hoje eu quero gravar vídeos que falem sobre cada livro da Bíblia, que vai te ajudar, com certeza, a entender melhor a Bíblia.